Fala, galerinha! A nossa aula agora de revisão da aula 20.1 e essa é a nossa aula 20.2. Então, bora lá para a gente enfatizar o que nós precisamos ter bem em mente quando a gente fala aí dessa questão das situações que ocorrem no interior dessas células e como que algumas estruturas no interior dessas células foram descobertas, né? Como que a gente teve esse entendimento, ou seja, está falando aí da endossimbiose das mitocôndrias e dos cloroplastos. Mas vamos lá, joga na telinha, meu diretor. Prontinho, aula 20.2 e vamos para essa revisão. Na aula, então, que era sobre as estruturas, né, e as estruturas das células relacionadas aos seus tamanhos, às suas formas e as primeiras ou os primeiros grupos, né? Os primeiros não, na verdade, os grupos que nós classificamos as unidades celulares. Então, nós vamos ter dois tipos de células chaves, que são as células eucarióticas e as células procarióticas, tá bom? Então, eu vou vir pra cá mesmo, ó. Deixa eu aqui na tela, isso. Então, quando a gente fala de células procarióticas, nós temos organismos vivos com essas células, então eles vão ser chamados de organismos procariontes. E as células eucarióticas vão originar os organismos eucariontes. E o que chama a atenção dessas duas unidades? Primeiro, todas elas são células, então elas vão ter membrana plasmática. Mas as células que vão formar os organismos procariontes, elas são desprovidas de material nuclear ou envoltório nuclear, tá bom? Não existe nas células procarióticas o envoltório nuclear, porém nas células eucarióticas, que vão formar os organismos eucariontes, nós vamos ter esse envoltório. E dentro dele, desse núcleo, nós vamos encontrar o seu material genético, tudo bem? Nas células procarióticas não, o material genético vai estar disperso ali. Mas um ponto importante, que em relação às organelas, as células eucarióticas elas são complexas, porque elas têm complexo de Golgi, retículo, elas são complexas porque elas têm complexo, pegou aí? Complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso. Nós vamos ter aí, dependendo da célula, né, que a gente viu que a gente tem célula animal e célula vegetal, células eucarióticas. Vamos ter cloroplastos nas células vegetais, vamos ter mitocôndrias, né, nas células animais. Então a gente viu que se relaciona tamanho, tá? Tamanho da célula, seu formato com as suas respectivas funções. Lembrando, por exemplo, aí das nossas células do sistema imunológico, né? Nas nossas células do sistema imunológico, elas têm que realizar captura de algum patógeno, destruir algumas células que estão ali causando mal naquele organismo. Então, elas vão ter formatos e ações distintas, tá bom? Lembra lá da célula do tecido epitelial? Elas são todas justapostas, então elas servem de barreira. Então, você tem que lembrar que o tamanho, a forma, ela está relacionada ao tipo de função que essa célula vai exercer naquele tecido, naquele órgão, compreendendo aquele sistema daquele organismo, tá bom? Vamos aí dos menos complexos aos mais complexos, não é o mais evoluído para o menos evoluído para o mais evoluído, e sim a complexidade que vai aumentando, tá bom? Falamos também da questão da origem dos cloroplastos das mitocôndrias, que no caso das mitocôndrias eles eram organismos procariontes, né? Aeróbicos e heterotróficos. E aqui nós tínhamos organismos procariontes fotossintetizantes, que em determinado momento, ao surgimento da célula eucariótica, formou-se, foi incorporada, não foram digeridos, né? Eles eram organismos, não foram digeridos porque geravam muita energia para as células. Então eles ficaram ali e passaram a ser organelas celulares, dando origem aí ao processo de respiração celular e o processo de fotossíntese. Tudo bem, galera? Então essa foi a nossa aula que nós abordamos na aula 20 e agora você vai ficar aí com a sua atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna, tá bom? Tchau! Muito bem, agora que vocês estão familiarizados com as questões, né, dessa aula, nós vamos então, sem mais delonga,
passar para essas questões. Só um minutinho, lembrando que a gente gosta de ver o feedback de vocês, então qualquer dúvida a mais, né, que a gente não conseguir solucionar aqui, você pode entrar em contato com a gente, tá bom, professor presencial? Mande feedback dos nossos estudantes. Vamos lá, questão de número 1 no quadro, tirando aí todas as dúvidas dos nossos estudantes. Na questão de número 1, deixa eu ver se tá tudo aqui funcionando. Pronto, não tá... Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos ver se ela vem pra cá. Tá. A canetinha não tá aparecendo, mas beleza. Então, olha só. Questão de número 1 diz o seguinte. Organismos vivos apresentam-se com grande diversidade e com diferentes características. Uma delas é o tipo celular, que pode ser procarionte ou eucarionte. São exemplos de seres procariontes e eucariontes. Então, olha só, a questão, presta atenção, que quando a gente, às vezes tem um contexto, aí esse contexto ele fala, às vezes um texto dá uma dica legal. Às vezes ele fica dando só umas embromations aí, né? Mas, nesse caso aqui, o comando da nossa questão, né? Quais são os exemplos? Tá bem simples, né? Porque ele quer saber um exemplo de procarionte, um exemplo de eucarionte, só que eles têm que estar respectivamente organizados. Então vamos lá? A alternativa A diz bactérias e cianobactérias. Muito bem, galera. Então você que estava atento às aulas, você percebeu que existem esses organismos, né, procariontes, e esses organismos procariontes podem ser bactérias, podem ser cianobactérias e também nós temos as árqueas, lembram? Aquelas que vão ficar em ambientes bem diferentes. Por exemplo, em um lugar com muita água salgada, no fundo do oceano, em ambientes com temperaturas muito elevadas, tá? Intestinos tanto de animais ruminantes quanto de cupins, tá bom? Então, esses ambientes são próprios aí para esses tipos de bactérias, no caso das árqueas. Mas aqui no caso nós temos 3 grupos: bactérias, cianobactérias e árqueas, são tudo procariontes. E a alternativa aqui é procarionte e eucarionte, respectivamente. Então a A já foi descartada. Letra B, protozoários e bactérias. Eu tenho que começar com um procarionte. Protozoário é um eucarionte, tá bom? Letra C, bactérias e plantas. Ok, bactérias é um procarionte e as plantas fazem parte das células eucariontes, né? Dos organismos eucariontes. Então você já tem o seu gabarito aí. Letra D, animais e plantas, ambos são eucariontes, então não estava descartada. E a letra E, fungos e bactérias. Fungos são eucariontes, bactérias procariontes, então a nossa alternativa correta mesmo, letra C, tá bom? Deixa eu marcar ela aqui. Prontinho. Letra C, gabarito, confirma aí. Prontinho. Vamos lá para a questão de número 2. Ao longo da história evolutiva, diferentes tipos celulares surgiram com níveis variados de complexidade estrutural e funcional. As células procarióticas, por exemplo, representam formas de vida, né, com menos complexidade. Eu não gosto da palavra mais simples, mas com menos complexidade. Enquanto as células eucarióticas apresentam uma compartimentalização interna. Isso está se referindo a que essa compartimentação? Ao envoltório nuclear e às organelas membranosas que estão presentes dentro dessa célula, tá bom? Apesar dessa simplicidade, as células procarióticas são capazes de realizar processos fundamentais para a vida. É óbvio que elas são seres vivos, se reproduzem, faz tudo que a outra faria, né? Utilizando estruturas próprias para isso. Com base nos conhecimentos sobre a estrutura celular e suas organelas, identifique qual das organelas listadas está presente em células procarióticas. Aí você tem que prestar atenção. Você vai identificar qual das organelas listadas está presente em células procarióticas
e é essencial para a síntese de proteínas. Ah, tá, vai ter que estar só presente na célula procariótica, tá bom? Não só presente, tem que estar presente nessa organela procariótica e ela é essencial para a síntese de proteínas. Então, se você prestou atenção, você já sabe a resposta, porque a gente tem uma organela, né, tem uma estrutura específica para isso, tá? Então, aqui, letra A, retículo endoplasmático, B, ribossomos, C, mitocôndrias, D, complexo de Golgi e E, cloroplastos. Então vamos lá. O retículo endoplasmático, a gente sabe que existe liso e rugoso, aí vai sintetizar aí proteínas, vai sintetizar lipídios, né, dependendo, vai formar bolsas, aí vai ter comunicações com o complexo de Golgi, não é verdade? Que vai receber, vai empacotar e vai transportar aí para o meio externo ou para a parte interna da célula mesmo. E a gente tem as duas organelas aí metabólicas, mitocôndrias e cloroplastos, que produzem energia através dos seus processos de respiração celular e cloroplastos e fotossíntese, perdão, como a mitocôndria e os cloroplastos. Então a gente tem os ribossomos aí como aquela estrutura que vai estar presente também na célula, que todos esses aqui estão presentes nas células eucarióticas, mas na procariótica nós também temos, não temos retículo endoplasmático, não temos mitocôndrias, não temos cloroplastos, não temos complexo golgiense, mas nós vamos ter ribossomos, certo? Então, os ribossomos vão estar presentes nas células procarióticas e vão ser responsáveis pela síntese de proteínas. Proteína é importante? Claro que é. Então, ele vai ter que estar sintetizando isso. Tudo bem? Então, gabarito letra B. Cadê? Não aparece. Opa, aí, prontinho. Vamos para a próxima. Questão de número 3. Ao longo da história evolutiva dos seres vivos, a complexificação celular foi um marco fundamental para o surgimento de organismos com estruturas internas compartimentalizadas. É quase um trava-língua essa questão, né? Segundo a teoria endossimbiótica, proposta por Lynn Margulis, a célula eucariótica teria surgido a partir de células procarióticas primitivas. Então, a gente viu isso em aula. Célula eucariótica surgiu a partir de células procarióticas primitivas, que passaram a viver em associação simbiótica, certo? Dando origem a quem? Aos nossos cloroplastos e às nossas mitocôndrias, né? Com base na figura, olha lá, o mesmo esqueminha que a gente tinha lá na aula, né? Explica os processos evolutivos que contribuíram para essa complexificação das células eucariontes e a diferenciação de suas funções metabólicas. Então, durante a aula a gente viu que essa célula, esse organismo mais simples, organismo ancestral, procarionte, ele começou a sofrer vários processos de invaginações. E essas invaginações justamente deram origem ao quê? Ao material nuclear. E, consequentemente, foram dando origem ao retículo endoplasmático rugoso, ao complexo golgiense, e aí eles foram se organizando no espaço do citoplasma dessa célula. Essa aqui é uma célula ancestral que está passando pela transformação, uma célula procariótica que está passando a se transformar em uma célula eucariótica. Tudo bem? E aqui você tem, nesse momento, você tem aí o contato dessa célula com organismos procariontes. Quais são eles? Aqui, ó. Esse organismo procarionte e esse organismo procarionte que foram incorporados, tá bom? Eram para servir de alimento, mas eles não foram digeridos. Eles passaram a coexistir dentro dessa célula. E agora essa célula, que vai se tornar uma célula eucariótica, vai então transformar esse organismo procarionte, aeróbico, heterotrófico, nessa imagem aqui, em mitocôndria, tá bom? E aqui em cima você tem esse organismo procarionte fotossintetizante também sendo incorporado e agora existindo aqui
dentro dessa célula, tá certo? Então, você vai ter a célula eucariótica em formação e você vai ter a célula animal e a célula vegetal aqui sendo originadas, tudo bem? Então, a gente colocou assim na questão. A complexificação das células eucarióticas ocorreu por meio de dois processos principais. O primeiro envolveu esses processos de invaginações da membrana plasmática de células procarióticas ancestrais, formando estruturas internas como o envoltório nuclear e o sistema de endomembranas, retículo endoplasmático, complexo golgiense, por aí vai. E o segundo processo, conforme a teoria endossimbiótica, propõe que algumas células procarióticas foram englobadas por outras, estabelecendo uma relação simbiótica. Isso deu origem às mitocôndrias e, posteriormente, aos cloroplastos, o que resultou em diferenciação metabólica. Então, a gente vai ter células heterotróficas, tá? Ou seja, utilizando aí, realizando ou fermentação ou respiração celular, e as autotróficas realizando ou quimiossíntese ou fotossíntese, tudo bem? No caso aqui, fotossíntese e respiração celular, porque a gente está falando de cloroplastos e também de mitocôndrias, perfeito? Vamos seguindo. Questão do número 4. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas como procarióticas e eucarióticas. Aí você vai esquematizar, fazer um desenho muito lindo aí e destacar algumas diferenças entre ambas, tudo bem? Então você sabe que uma é mais simples, só tem a membrana plasmática, o citoplasma, material genético disperso e aqueles pontinhos que são os ribossomos. E a outra, você teria que desenhar o núcleo, que vai diferenciando, você teria que identificar as organelas, né? Retículo endoplasmático rugoso aqui próximo ao núcleo, cheio de ribossomos, os complexos golgienses, mitocôndrias, tá? Centríolos, perfeito? E aí a gente tem uma tabelinha aqui para diferenciar então essas duas células. Na célula de um organismo procarionte, você tem uma menor estrutura, cujo diâmetro máximo vai de 10 micrômetros, funcionamento simples, tá? Em relação aqui à célula eucariótica de um organismo eucarionte que é mais complexo. Não há organelas membranosas aqui nos procariontes. Aqui nos eucariontes você tem várias, né? Cloroplastos, mitocôndrias, o retículo endoplasmático, vacúolo também, né? Porque a célula vegetal está ali. Material genético está disperso no citoplasma e aqui está dentro do núcleo. Material ou molécula de DNA circular está presente aqui. E aqui a gente tem molécula de DNA longa e filamentar. Reproduz-se por fissão binária e assexuadamente. Aqui nós temos reprodução por mitose e meiose. Nos procariontes, constituem seres unicelulares. E aqui tanto uni quanto pluri. E nós temos aqui presente no reino Monera. E aqui, no eucarionte, nós vamos ter os protistas ou protoctistas, fungos, plantas e animais. Tudo bem? Vamos para a última questão. Ao analisarmos uma célula eucariótica e compará-la com uma célula procariótica, percebemos que as organelas existentes não são as mesmas nos dois tipos celulares. Isso ocorre porque nas células eucarióticas não existem organelas membranosas, pelo contrário, né? Existem cloroplastos, retículo endoplasmático, complexo golgiense, né? B. O número de organelas membranosas é inferior ao número de organelas presentes nas células procarióticas. Primeiro que as nossas procarióticas nem tem, então não teria como ter máximo ou mínimo, né? C. Não encontramos ribossomos. A gente tem sim ribossomos em ambas as células, né? Tanto nas procarióticas quanto nas eucarióticas. D. Existem organelas membranosas e nas células procarióticas não. Existem organelas membranosas e nas eucarióticas não, ok. E aí encontramos apenas ribossomos. Então, o nosso gabarito aí, letra D, porque nelas nós vamos ter todas as organelas membranosas. E nas células procarióticas, de fato, nós não temos. Tá bom? Galera, a gente vai finalizando aqui mais uma aula e a gente se encontra no nosso próximo momento. Beijo grande, tchau, tchau.